Prezadíssimos telespectadores, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais uma edição do programa Mídia Cidadã, aqui pela minha, pela sua, pela nossa, Com Brasil. Tudo que é bom, com o Brasil fica melhor. Este é o canal comunitário nacional para todo o Brasil com assuntos interessantíssimos. Vamos falar sobre diálogo, como melhorar as relações interpessoais. Para conversar conosco, recebemos Aline Anhesini Souza. Ela é facilitadora de diálogos, negociadora, palestrante e head da Target Diálogos. Uma alegria recebê-la aqui, viu? Prazer é meu, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com você, nesse canal que tem uma amplitude grande, né, para falar um pouco sobre diálogo que a gente tem feito aí pelo Brasil sobre esse tema. Legal, uma honra, viu? Aline, as pessoas hoje estão se comunicando melhor? Se comunicando estão muito mais, mas melhor? Essa é uma grande pergunta, né, Fábio? Porque na medida em que as pessoas têm mais acesso, hoje a gente tem vários mecanismos que facilitam a nossa comunicação, seja por áudio, por mensagem, a gente tem que tomar alguns cuidados para que essa comunicação não seja truncada, né? E antigamente a gente tinha muito que a responsabilidade de quem recebia a mensagem, Decodificá-la, né? Decodificá-la, mas não é nada disso, né? A comunicação boa é aquela que as pessoas entendem, né? E a gente tem que estar preocupado com o que está chegando para o outro. E nos últimos 3 ou 4 anos, por conta da mediação, eu me aproximei um pouco dessa parte de comunicação não violenta. E o que eu tinha pensado para a gente falar um pouco hoje é como essa comunicação dita eficiente, porque a gente não usava até 2 ou 3 anos atrás, até para os telespectadores estar nos ouvindo e entender, a comunicação não violenta ela foi criada por um psicólogo nos Estados Unidos, Marshall Rosenberg, que definiu, na verdade, como as pessoas se comunicarem de uma maneira melhor, garantindo exatamente como a mensagem chega para o outro, né? E acredite se quiser, ele fala que um dos sucessos da comunicação é como o outro está. Que você estando bem quando você está passando uma mensagem, ou você estando bem quando você está recebendo, isso faz toda a diferença. Quer dizer, além da mensagem, eu preciso pensar nas circunstâncias. Exatamente. E aí, trazendo um pouco um recorte, porque esse tema é super longo, para o ponto de vista empresarial, a gente tem que tomar alguns cuidados com a forma que a gente pede as coisas, né? E aí, como você garantir que isso vai ser bem recebido é uma das formas que ele explica da comunicação não violenta, que na verdade é você se ater ao fato, trazer sempre nesse fato, ter uma observação sua quanto a isso, então o que eu vou te pedir, qual é a necessidade que pode estar implícita nisso, qual é o seu sentimento, e aí sim o pedido de uma forma elaborada. Por exemplo, quando o cliente liga xingando na empresa, num atendimento, com um problema que ele teve ou um conflito, Sim. né? A forma como aquele atendente vai tratá-lo, e aí a gente já pula um pouquinho para falar um pouco da empatia, né? Sim. Que é você se colocar no lugar do cliente sem não necessariamente concordar com o que ele está te trazendo, né? Que esse é o grande segredo da empatia, porque ser empático não quer dizer que você vai concordar. Isso. Né? E nas empresas, os atendentes, ouvidores, quem tem o relacionamento com o cliente, nem sempre vai ter essa concordância ou alçado vai poder fazer alguma coisa. Mas o fato de como ele resolve esse problema é o que fica na experiência do cliente. E aí, no momento que a gente está falando muito de Customer Experience e experiência do cliente... A pessoa tem que se sentir única, né? Tem que se sentir única. E aquele momento, o script tem que ficar um pouco de lado, você tem que falar como se estivesse falando pela primeira vez. Como aquele filme, como se fosse a primeira vez. Que a pessoa, cada dia, ela começa tudo de novo. É mais ou menos isso. Legal. Tá? Qual que é o seu papel quando você chega numa empresa, vamos dizer, naquele setor de atendimento, Sim. que a pessoa está lá, aquelas baias e tal... e a pessoa está recebendo as ligações. Você já começa orientando, você escuta, como é que é o seu modus operandi para entender as dificuldades de comunicação da empresa? Sim, a gente tem bastante conflito quando a gente chega numa empresa para propor um projeto, porque eu falo que o projeto de mediação empresarial, ele vai desde achar essa causa raiz, todo esse caminho do cliente, né, que hoje está bem importante, até ir nas áreas implementar esse treinamento. Tá. Meu treinamento, na verdade, não traz muita novidade. Ele traz o que eu sempre costumo falar, que é uma organização na caixa de ferramenta que as pessoas já têm. Tá. Porque hoje em dia, Fábio, a gente vê que as pessoas que lidam com atendimento ou com ouvidoria, elas já são pessoas especiais, porque já sabem, de alguma forma, escutar. Sim.
que é um dos mecanismos essenciais hoje. E lembrando o Rubem Alves, ele fala numa crônica discutatória dele que ele vê muitos cursos de oratória, mas não vê nenhuma discutatória. Boa. E esse é o segredo, né? A escuta. Então, eu já parto da premissa que essas pessoas, e até hoje, em todas as empresas que eu já estive, as pessoas estão mesmo um nível a mais da escuta. Só que essa escuta, ela tem que estar muito livre, né? Ela tem que ter um lugar de vazio, né? Ou seja, você tem que estar lá escutando aquele caso como se fosse o primeiro. Por isso você criticou a questão do script, onde tem um histórico do cliente e Exatamente. tal, que enquanto o cliente está falando, você está lendo. Só lendo. E aí Isso. você está perdendo algumas coisas. Tá. Porque isso a gente aplica algumas dinâmicas que prova, por experiência super simples, que escutar é um ato muito difícil. Muito mais difícil que falar. Tá. E aí, o que eu costumo fazer nos meus treinamentos que tem que trazer um diferencial e um resultado? Porque, na verdade, para empresário, se você não trouxer resultado, não adianta nada. Eu faço um walkthrough mesmo, de ficar do lado, como um carrapato, que eles costumam dizer isso, ouvindo as ligações e vendo o que está acontecendo no dia a dia. E são muitos os meus desafios das pessoas que aplicam esses cursos comigo, porque a pessoa fala, o que essa pessoa que não é de atendimento vem falar sobre atendimento? Ela vem me explicar que eu não sei. Exatamente. E aí são algumas ferramentas de mediação, que eu brinco que a gente fez um tudo junto e misturado na Target, e a gente aplica ferramentas de mediação, essa parte de comunicação não violenta e algumas formulazinhas do dia a dia para a gente aplicar. E aí, com isso, a gente acaba trazendo um resultado muito rápido. Então, isso que é o interessante. Aí a gente faz dinâmicas, porque um treinamento que dura, em média, de 2 a 8 horas, dependendo da situação e da disponibilidade das pessoas, a gente vai aplicando muita dinâmica. E aí eu vou provar para eles que sim, tem algumas coisas que só precisam ser reposicionadas, como um jogo de xadrez, algumas estratégias que dá para ser adotadas. Legal. Antes da gente continuar falando mais sobre essa arte de dialogar, como é que você chegou a trabalhar com essa arte? Porque você tem uma formação que não iria pender a isso, né? Mais litigiosa a sua formação, né? Me explique. Então, apesar... Todo advogado, eu acho, Fábio, isso é muito interessante, essa pergunta é ótima. Porque todo advogado, na faculdade, a gente não aprende, tá? Só que eu tive a grata surpresa, acho que desde muito nova, meu pai foi candidato a prefeito no interior, tem várias coisas. Já comecei com 10 anos, acho que 10 para 11, que já me corrigiram, a fazer anúncio de propaganda de carro de som para falar sobre hoje à noite, comício. Tinha já veio a comunicadora. Já tinha, só que eu escondia, para ninguém ver que era eu. Eu escondia no carro de som, porque alguém não gravou naquela época, acho que tinha alguém que gravava, e enfim, foi isso. Depois disso, minha avó vendia Avon. E sustentou a família, ela é uma desses casos que a Avon faz e que são verdadeiros, de que sustentou a casa vendendo Tupperware e Avon. Uhum. E naquela época eu vendia. Então eu não sei se eu era uma boa negociadora, se as pessoas achavam bonitinho eu vender Avon, e vendia muito, como se fosse o equivalente. Teve um mês que eu vendi quase que fosse R$500 do dinheiro de hoje. Uau. Isso eu fiz os meus tios fazerem um dever de casa para a gente chegar num número, né? Que era aquela época. Uhum. E aí, nesse belo dia, minha avó não me deu o dinheiro. Não te deu a comissão? Não, porque ela achou que era muito para uma criança. E aí, depois desse dia, a confiança foi quebrada, né? E qual foi a minha surpresa quando fui estudar a negociação de Harvard, ler como chegar ao sim, mas que vencer, que um dos princípios basilares de lá é a confiança. Sim, sim. Mas, de alguma forma, minha avó me ajudou muito. E depois disso, na faculdade, meu pai faleceu ao longo desses anos. Na faculdade, eu tive que vender blusa de Monte Sião para pagar a faculdade. Depois, eu fui trabalhar em Campinas, quando eu me formei, e aí lá em Campinas eu trabalhava em escritório, fazia um monte de acordo, e eu trabalhei no escritório que dava percentual pelo acordo que você fizesse. Então, mais um estímulo. Sempre vários estímulos de acordo, mas vou confessar para você que era barganha. Era um ganha-ganha. Eu acho que tinha alguns artifícios de conhecimento, porque tinha muita coisa trabalhista, eu era por banco, então realmente tem um mérito, sim, nesses acordos. Mas eram acordos que já era um pouco de economia para a empresa, que isso a gente ganhava da economia. Então, tinha um motivador aí financeiro. Tá. E depois disso, em 2007, fui para a empresa. Em 2013, eu fui trabalhar num banco. E nesse banco, eu fiquei parte de um projeto que a gente chamava de um projeto de aproximação do judiciário e que envolvia mediação. Tá. Então, desde antes de ter a lei de mediação, em 2015, eu já vinha trabalhando nisso, em mediação, em dar treinamentos, em forma de fazer pauta concentrada, de diminuir os litígios das empresas. Tá. E aí, depois, quando eu acabei saindo em 2017, já não tinha como mais voltar, porque eu já tinha feito um curso de mediação, já tinha conhecido comunicação não violenta, já tinha lido o livro, e aí fui me aperfeiçoando, e desde que eu estou na Target há 2 anos, eu venho aplicando esses treinamentos, sempre voltado para o empresarial.
Tá. Mas esses diálogos, Fábio, ele cabe em qualquer lugar. Sim. Né? Ele cabe desde família, a mediação, aqui a gente está dando um foco empresarial, mas uma mediação cabe em qualquer lugar, né? Em relações familiares, tanto que ela nasceu mesmo em relações familiares, né? A gente fala em relações continuadas. E aí, depois disso, que ela pode ser aplicada em condomínios, em escolas, em onde tem um relacionamento que depois continue, faz sentido a gente aplicar mediação. Legal. Tá. Um instrumento que a Target também ajuda muitas empresas, com o qual ela ajuda muitas empresas, é a Câmara de Mediação daquela empresa, né? Exatamente. Eu Na queria verdade, entender, queria entender como é isso, a Target, perfeito, isso. Você tem que ter uma aprovação do Judiciário, né? Se não me engano, do Conselho Nacional de Justiça, para você atuar como uma Câmara de Mediação. Então, a Target ajuda empresas, através dessa Câmara credenciada, a dialogar melhor e evitar o máximo possível o litígio. Eu brinquei aqui da litigância cultural dos advogados, mas não há crítica nisso. O advogado deve ser consultado, ele é a defesa que nós temos, e quando duas partes não se resolvem, ora, ela tem que ir para, num Estado democrático de direito, ela vai procurar justiça e aí precisa do advogado. Mas antes da gente ir lá no judiciário, pode ser uma conversa prévia. Eu queria entender como é que a Target faz isso. Tá. A Target, na verdade, desde 2010, Fábio, criou-se a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que é uma política pública que, em meio a tantos processos que o judiciário tem, o que entendeu-se por bem? Criar centros judiciários de solução de conflito, que é um lugar onde as partes podem ir antes do ajuizamento da ação, que você bem colocou, e tentar resolver seus conflitos lá. Por meio de um curso, o Conselho Nacional de Justiça, ele criou um curso para mediadores. Então, as pessoas são formadas, existe um curso de 40 horas, mais 80 horas de estágio, comprovado em órgãos públicos, para a pessoa ser um mediador. E estágio com relatórios, com presença. Supervisão e com presença. Extremamente dedicado, porque essas pessoas tinham aquela figura do conciliador, do Juizado Especial de Pequenas Causas, só que ele veio ainda aprimorar e dar um apoio para esses juizados também. Com essa criação, veio a Lei de Mediação, onde reconheceu o papel das câmaras. Tá? E aí foi em 2015, com a Lei de Mediação e com a própria alteração do Código de Processo Civil, que prevê a mediação em todos os processos que forem possíveis. E aí, Fábio, as câmaras passam por um credenciamento ao Tribunal de Justiça que ela quer atuar. Por exemplo, a Target hoje está credenciada aqui, no estado de São Paulo, então na página do tribunal, os senhores podem verificar a existência de várias câmaras pelo estado de São Paulo e verificar se ela está credenciada ou não. O que isso quer dizer e traz de segurança para os consumidores e para quem está nos assistindo? O problema que é resolvido numa câmara privada, Fábio, ele é feito por um mediador, este mediador capacitado, e ele pode, do termo que é feito lá, o juiz pode homologar. Ou seja, tem validade judicial. Tem validade judicial. Ainda que o juiz não homologue, porque essa não é essa necessidade, por quê? Porque é um título executivo extrajudicial. Tudo que a gente fizer tem validade. Só que ainda tem casos que as partes se sentem mais confortáveis com a homologação do juiz. Tá? É possível fazer isso, mas apesar de não ser necessário mais. Tá? Mas isso é feito de uma forma muito rápida, tranquila. Por quê? Porque quem já fez essa liberação e esse termo de mediação estava capacitado para tanto. Então, todos esses requisitos de segurança para o consumidor, para a parte que vai até lá buscar, é garantido numa câmara de mediação credenciada ao tribunal. Tá? As câmaras também, só não deixar de colocar, que elas podem não ser credenciadas e fazer acordos. Aí vai de cada um pensar sobre isso, avaliar o que é o seu caso ou não, mas tem algumas mediações extrajudiciais, pura e simplesmente, e que aí as partes têm que avaliar o que atende à sua necessidade. Perfeito. Tá bom? E aí, como é que é esse trabalho junto às empresas especificamente? Eu tenho uma empresa que eu quero evitar litígios, processos com os meus clientes, que é chato, eu quero que ele compre de novo. Sim. Não quero que ele não compre de novo porque ele me processou, eu o processei. Como é que a Target atua nisso? Então, hoje a gente tem atuado de uma maneira bem interessante, que é por meio de demandas que você tenha no atendimento, ou na ouvidoria, ou problemas que tem tido. Hoje nas redes sociais, tem vários lugares que ficam registrados, indicadores de consumidor.gov, que é uma plataforma online do governo que é apta para receber demandas das empresas que estão lá também. Tá. A gente faz uma análise, como se fosse aquela análise da causa raiz. Ok. Hoje criou uma sofisticação nisso. Hoje eu entendo que o que eu fazia lá, que era localizar a causa raiz, é um desenho de solução de conflitos. Tá? Hoje eu sou uma designer de solução de conflitos. Que chique, hein? E essa designer nada mais é do que localizar a causa raiz do problema e melhorar. Porque tem vários estudos que provam que é muito mais barato você
resolver o problema do cliente e encantá-lo, mantendo na sua base, do que você buscar um novo. E designer é um nome propício porque certas empresas, para entenderem a causa raiz, tem que desenhar Tem que para ela mesma, desenhar, né? Fala exatamente. assim, olha, super é propício. isso aqui. Faz todo sentido, faz todo sentido. E lá fora já se usa esse termo há bastante tempo. Tá. Tem registros de 1983 Uau. de desenho e solução de conflito, inclusive do professor William Ury, que é um mediador bem conhecido em várias empresas, tá? Tá. A gente tem desenhos sofisticados que já tinham lá atrás, mas que usam a mesma premissa, tá? Que é você Tá. localizar o conflito e aí ter disso uma forma extrajudicial de resolver. E isso já é prevenção na veia, né? É prevenção, exatamente. Tá. E prevenir é importante. Uma prevenção também que as empresas usam, Fábio, hoje em dia, é a prevenção nos contratos. Antes de assinar um contrato, é possível fazer uma prevenção, né? Uma cláusula, primeiro já incluindo uma cláusula de mediação, arbitragem, uma cláusula escalonada, antes de se chegar no judiciário. Sim. Que as partes concordam em fazer a concordam. mediação, se tiver qualquer conflito, é Exatamente. isso? Exatamente. Antes de falar assim, elege-se o foro da comarca de São Paulo ou de Mogi das Legal. Cruzes, elege-se a mediação, arbitragem ou formas extrajudiciais de Legal. solução de conflito previstas em lei antes de se procurar o judiciário. Perfeito. Que é o que você bem colocou. As partes podem ir no judiciário, só que hoje, qual que é a vantagem de você procurar uma câmara? Ser mais rápido. Rápido, o custo é conhecido, tá? É confidencial, então é importante deixar claro isso, porque hoje em dia ela cabe inclusive para trabalhista, para termos de compromisso arbitral. E embora não seja obrigatório, você me corrija, mas não precisa prescindir do advogado. O advogado pode acompanhar uma parte na Câmara de Mediação, não pode? Sempre pode, é ótimo quando ele acompanha. E aí a gente até tem algumas palestras que tenho dado em OABs, vai mudar, na verdade, não é um concorrente, que tem advogados que acham que é um concorrente para ele. Mas não é, ele é super bem-vindo em todas as câmaras. Importante. Tá? Importante para estar trazendo essa clareza para os litigantes. E outra, quando você entra com uma ação judicial, um terceiro vai decidir. Na mediação, o mediador tem um papel de facilitar o diálogo entre as partes. E pode ou não se chegar num acordo. E em se chegando, imagina que a construção conjunta de um acordo, isso é essencial. Tanto que poucos casos as pessoas vão na justiça executar, as pessoas cumprem, porque foram elas que construíram juntas, né, esse acordo na mediação. Esse que eu acho que é a grande beleza da mediação de conflitos, dessa relação continuada. Aline, agora, como é que você enxerga o mercado hoje para aceitar essas técnicas de negociação? Eu creio que não são a maioria das empresas que já despertaram para a necessidade de ações como essa. Sim. No mercado, a gente tem algumas câmeras de mediação físicas e online, é importante pontuar isso. Tem notícias, inclusive, veiculadas no Conselho Nacional de Justiça de prêmios que algumas empresas online receberam por estar atuando com grandes bancos, tá? E com uma economia financeira enorme, mas hoje o número é bem pequeno, tá? Então, a gente tem um cenário de algumas que usam as câmaras, né? Outras que colocam a cláusula de mediação e aí estão aptas a estar em alguma câmara. Outras já estão usando o consumidor.gov, por exemplo, né? Então tem uma iniciativa do próprio Ministério da Justiça de que isso seja uma premissa, você ter dado a chance da empresa resolver seu problema antes da ação, que isso seja uma premissa. Antes de ingressar na Justiça. Está um piloto já no Distrito Federal, já tem um termo de cooperação assinado, que ele está linkando como? É importante as pessoas terem noção disso, ele está linkando o processo eletrônico com o consumidor.gov. Então, as empresas que estão lá, elas têm a chance de resolver, porque muitas vezes, Fábio, acredite que tem muitos dados que as pessoas entram no judiciário antes de tentar a empresa. Então, aí não tem uma resistência da empresa, né? Que para ter um direito tem que ter uma resistência. Sim. As empresas sequer sabem. E muitas que sabem, resolvem. E aí, porque a gente tem um pouco daquele vício, um pouco do dano moral, que sempre é válido ou não, ele é válido quando é cabível. Né? Precisa de prova, então a gente precisa muito da ajuda dos advogados e da população como um todo para que tenha acesso naquela solução do problema, mas via uma câmara, via uma plataforma pública, qualquer forma que seja, que deixe para o judiciário que realmente é relevante, né? Então isso a gente tem vindo no caminho, mas são poucas empresas ainda, acho que a gente consegue contar em 2 mãos, mas o mercado tem melhorado, porque hoje é muito visto como custo, né? Antecipar talvez uma política de acordo, uma provisão. Então, aí tem muitos estudos internos que as empresas têm que avaliar e chegar à conclusão de que isso faz sentido. Mas a gente tem visto uma melhora nos últimos 2 anos, eu acho que esse ano promete, porque as pessoas precisam resolver. E quando a empresa acorda para isso, quer implantar isso, quais as dificuldades de você incutir aqui naquele público interno essa cultura do diálogo? Então, o que a gente tem que aproveitar são oportunidades como essa para trazer
para a população em geral o conhecimento sobre mediação, onde tudo isso pode ajudar, né, em todos os vieses da vida que isso pode ajudar. E aí entra muito a parte do diálogo e da comunicação que a gente falou lá no começo, né? É as pessoas entenderem que o que vai mudar é para o melhor, né? É as pessoas não levarem pelo lado pessoal e pelo lado da sua área especificamente, mas pensar no todo e no bem-estar tanto do cliente quanto da empresa, né? Porque você resolvendo os conflitos, o que a gente se depara às vezes são informações que às vezes não vêm completas, são algumas rixas, entre aspas, não rixa, mas alguns desentendimentos entre áreas, cada um tem um processo até ali pronto. Então, na medida em que o processo permeia uma empresa inteira, não pode ter feudos, né? Então, é essa busca de informação que talvez é um pouco mais difícil. Quer dizer, mais que consciências, é querer transformar processos, é isso? Exatamente. As pessoas, uma vez que os processos estão claros, uniformizados, as pessoas dialogam mais e melhor? Dialogam mais, mas ela tem que cuidar do todo, ela tem que ter interesse no final. Tá, visão do todo. Os processos, claro, todas as empresas que eu estive até hoje, os processos são maravilhosos, dentro de determinadas áreas. A hora que junta tudo, eventualmente tem algum descasamento. Tá. E aí a gente acaba trazendo algumas iniciativas em grupos de trabalho, algumas coisas para se pensar, e aí é bem visto, mostrando que, sim, talvez se a gente escrever de uma forma diferente essa carta para o cliente, isso pode surtir um efeito diferente. Talvez se eu ligar e negar ligando, seja melhor do que eu ligar via um papel sistêmico. Pequenas coisinhas que a gente acaba... São detalhes, como eu te falei, são detalhes super pequenos e mostrar nas dinâmicas, a gente tenta sempre buscar que todos juntos são melhores, sabe? Eu uso umas dinâmicas simples, mas que são todos interligados. Isso é bem interessante. Uma questão, essa comunicação não violenta, essa comunicação mais estratégica, mais pensada, ela tende a ser uma comunicação mais informal? Ou não, necessariamente? Eu acho que não necessariamente. Eu acho que ela tem que ser uma comunicação, por exemplo, eu sempre dou um exemplo de uma comunicação, vou te dar 2 exemplos para a gente ilustrar isso, que eu acho que fica mais fácil. Eu estava, logo que eu saí do meu antigo emprego, eu fechei um contrato com uma empresa. Aí eu cheguei em casa e contei para o meu marido, nossa, fechei um contrato com a empresa X. Aí ele falou, guarda. O que ele quis dizer? Aí eu falei, não, eu tô começando a estudar comunicação não violenta, eu tenho que entender o que ele quis dizer. Eu não briguei, eu não falei nada. Guarda. Porque se você conversar com ele, ele fala que eu não aplico muito isso em casa. Que eu sou... E aí, Fábio, eu fui pensar e fazer todo o exercício. Eu escrevi isso num papel e falei, o que eu senti com isso? Sei. E aí, eu consegui falar o seguinte, né? Qual que era a minha necessidade? Minha necessidade era uma necessidade de reconhecimento, porque eu estava desempregada e fechei um projeto de consultoria. Sim. Segundo, qual foi o meu sentimento? Nossa, que insensível, eu tô contando uma coisa boa e nem sequer fala parabéns, né? Aí qual foi o meu pedido? Aí eu falei, olha, eu não entendi por que você falou isso. O que aconteceu? Não, porque é muito difícil, eu sei, eu já fui de consultoria, é muito difícil fechar projetos, então guarda o dinheiro. E aí, Fábio, eu entendi, o meu pedido foi o seguinte, olha, em situações parecidas com essa, que você me fale parabéns e guarda. Pode até falar o guarda, mas fala parabéns. Então essa é uma situação que, imagina quantas coisas isso acontece, dá para dar 1000 exemplos, principalmente na rotina de pessoas que cuidam de crianças juntas, de pais, sejam padrinhos, enfim, que você pede uma coisa para o outro e o outro tem o direito de não fazer, ou fazer do jeito dele. Então, a comunicação ela parte da forma da colaboração, né? E aí, um exemplo profissional, por exemplo, é quando você recebe um e-mail, 22 horas, né, pedindo uma apresentação para outro dia de manhã. Urgente, né? Fora do expediente. E a pessoa te liga, você está chegando de viagem, e sequer pergunta se está tudo bem. Fala, preciso de amanhã porque a gente tem 7 minutos com fulano para apresentar. E aí, você faz, nessa ocasião aconteceu comigo, eu fiz, né? E no outro dia eu tive a grata de surpresa de apresentar para um diretor executivo. Só que quando eu recebi a mensagem, eu não recebi uma mensagem falando, oi, tudo bem, eu sei que esteve fora, eu sei que não foi muito boa a sua viagem, mas a gente precisa amanhã e só você pode fazer isso. E eu acabei de receber um e-mail. Talvez eu até começaria, eu acabei de receber um e-mail agora, 21h55, estou te mandando agora. Você não tinha essas informações. Por uma reunião amanhã cedo. E isso, Fábio, é muito importante as pessoas terem essa noção que isso acontece toda hora. Os gestores, às vezes, querendo blindar os funcionários, eles acabam não passando a encomenda inteira. E isso eu me deparo assim, eu tenho mais de 100 exemplos de situações dessa ao longo dos últimos 2 anos, que as pessoas, se recebessem a mensagem inteira, com certeza, ele faria de muito bom grado.
Então, aí são detalhes. Aí eu não sei se torna informal, acho que mais completo. Perfeito. Talvez, eu falaria, acho que mais Perfeito. completo. E transparente E também, transparente. Como eu me sinto? Porque muitas vezes as pessoas, faz agora, nossa, eu preciso disso para amanhã, mas Isso. ficou o dia inteiro com a demanda e não pediu? Isso. Ou às vezes não, quem te garante que não chegou naquele momento? Né? Ou começar com um pedido de desculpas, né? Exatamente, eu sei que não é o horário, eu sei que não, você deve ter se preparado para uma outra coisa, mas será que seria possível você ficar hoje porque só você pode? E aí vai naquela linha de feedback, vai na linha de você contar o que acontece, que é a observação, qual é a sua necessidade, qual é o seu sentimento e qual é o pedido. Acho que nessa linha a gente fica completo. E nesse esforço de comunicação não violenta, eu peço desculpas, Aline, porque o nosso tempo está encerrando e quero pedir a sua consultoria aqui, porque no TP escreveram de maneira muito violenta. Falta 1 minuto, vá logo. Não pode ser assim, pessoal, por favor. Brincadeiras à parte, obrigado pelo aviso, Lucas. E Aline, antes de encerrar, muito obrigado pela presença. E faça suas considerações finais, por favor. Então, nossas considerações finais seria só para te agradecer mesmo. E um desejo para que 2020 seja um ano de diálogo e de muita comunicação eficiente aí. Muito obrigada. Muito. Salve empresas, casamentos, né, relação com os filhos. Condomínios. Então, vamos dialogar mais e melhor, se colocando no lugar do outro. Um forte abraço e até breve.